Pessoal, vou começar com esse artigo, uma série de artigos que eu vou ler e são artigos que eu acho interessantes sobre os mais variados temas na implantodontia e na periodontia. Vou tentar fazer alguns artigos, ler alguns artigos atuais, tipo quando a gente recebe as atualizações do Journal Clinical Periodontology, o Journal Periodontology, o Clinical Oral Implants Research, tentar baixar alguns artigos que eu achei interessante e vou postar para vocês aqui uma crítica ou o que eu achei do artigo ou alguma coisa que o artigo esteja falando que eu acho interessante ou não. Então, basicamente, vai ser um pouco da minha opinião sobre algumas coisas na literatura. Para começar, vou começar com esse artigo muito interessante, né? Interessante por dois pontos, né? É um RCT e ele tem um acompanhamento de 9 anos. Tá? Então, basicamente, o que eles fizeram foi comparar a utilização ou não do conjuntivo no retalho posicionado coronalmente para o recobrimento radicular. E eles acessaram várias coisas interessantes, que foi o, a quantidade de recobrimento total, o ganho de tecido queratinizado, né? A resolução de hipersensibilidade dentinária, apesar de que no artigo vocês vão ver que eles não fazem muita menção a isso. E eles avaliaram com 6, 1 e 9 anos. Tá? Fizeram uma análise multivariada, multinível, para detectar aí se o uso do enxerto teve alguma melhora em vários pontos que a gente vai discutir durante a discussão desse artigo. Então, vou passar bem rápido aqui a parte da introdução. É basicamente uma continuação de um estudo, tá? E o que eles fizeram foi, vocês vão ver aqui as fotos clínicas, foi um retalho posicionado coronal, com ou sem enxerto, tá? Aquele retalho trapezoidal que a gente está bem acostumado, o mesmo retalho que foi preconizado por De Sanctis, Zucchelli De Sanctis, tá? No início do ano 2000, tá? Da década passada, que é basicamente aquele retalho trapezoidal, e o mais interessante desse retalho, na realidade, é que ele é no sentido de dividido, total, dividido, né? Dividido, total, dividido, e é o que faz com que ele tenha uma melhor mobilidade e melhor estabilidade. Bem, aqui está a quantidade de pacientes, foram 25 pacientes, 13 pacientes foram para o retalho posicionado coronalmente e 12 foram para o grupo retalho posicionado coronalmente com enxerto tecido conjuntivo. Todos os pacientes terminaram o estudo, ou seja, não teve dropout, que é uma das coisas que ele fala na, na descrição, né? Então isso é muito interessante no estudo, porque se você vê um número alto de dropouts, provavelmente quer dizer que ou o paciente não gostou, ou sentiu muita dor no procedimento, alguma coisa não aconteceu, ou às vezes ele achou que simplesmente o procedimento não valeu a pena e simplesmente largou mão de voltar. Obviamente, estou excluindo aqueles dropouts de falecimento ou algo parecido. Às vezes o paciente se muda para uma cidade ou muito distante ou outro país. Bem, quais são os dados interessantes desse estudo? Quando a gente vai lá na tabela 2, eles fazem uma análise intergrupo, tá? Da diferença entre o uso ou não do enxerto. E quando eles fizeram essa análise, tabela 2, o que eles acharam foi que teve uma diferença nos 9 anos do ganho de tecido queratinizado, principalmente, obviamente, para a parte que utilizou o enxerto, tá? E esse ganho ele foi mais evidente com 9 anos, ou seja, segundo os resultados desses autores, né, quando a gente coloca o enxerto conjuntivo, na verdade a gente vai ver a maior parte do benefício da utilização desse enxerto lá para os 9
anos, talvez depois de 5 anos, né? Somado a isso, o uso do tecido conjuntivo, né, ele gerou uma maior frequência de recobrimento total, apesar de não haver diferença estatística, né, essa maior frequência pode ter sido vista, é, como a gente pode ver aqui na tabela 2 mesmo, aqui no CRC, né, a gente vai ver que com 6 meses 58%, 1 ano 58%, 8 anos, 9 anos 66%, enquanto o retalho posicionado coronal é apenas sem o conjuntivo, ele não, na verdade, ele subiu um pouco, ele teve uma variação aí. E uma das coisas mais legais assim desse estudo, que apesar de não ter aquele p menor que 0,005, eles conseguiram algumas inferências muito interessantes. Por exemplo, eles têm uma figura aqui, que é a figura 4, que eles mostram é, que ao longo do tempo, quando se utilizou o enxerto, na realidade você teve um ganho. Aqui essa linha traçada azul à esquerda, você teve um ganho de inserção, vamos dizer assim, né? Uma migração coronal da margem gengival, enquanto o não uso do enxerto conjuntivo, na realidade, ele mostrou o contrário. Ele teve um pico aí com 6 meses, depois ele deu uma descida, né? Então, apesar de nós sermos basicamente escravos da diferença estatística, muitas inferências que são feitas nesse estudo são muito interessantes. E uma das mais legais, né, eles calcularam o risco relativo de se obter e se preservar o recobrimento total durante o tempo, né, que foi muito maior quando se utilizou um recobrimento, o enxerto conjuntivo. Na tabela 3, eles fazem uma comparação com a presença ou não de lesão cervical não cariosa. O que acontece? Esse estudo ele só incluiu pacientes que são desse tipo aqui, ó, que eles vão ter lesão cervical não cariosa, só que eles conseguiam ver a CJ, a união amelo-cementária, tá? Então, esse estudo ele não incluiu pacientes com aqueles degraus na lesão cervical não cariosa. Então, a gente pode ver aqui que nessa tabela 3 ele mostra muito claramente que o fato de ter uma lesão cervical não cariosa faz com que a possibilidade de recobrimento total seja menor. E ele faz na discussão aqui, ele resgata um artigo de 1900 e bolinha, tá? Um artigo bem antigo, que ele diz que a presença da lesão cervical não cariosa, aqui está arriscado em verde, tá? A presença da lesão cervical não cariosa pode reduzir o contato íntimo e a estabilidade do retalho contra uma superfície radicular côncava e criar uma dificuldade na posição da margem gengival do retalho sobre a união amelocementária. Então, ele advoga que basicamente essa lesão cervical não cariosa ela é quase que um problema mecânico, né, para o recobrimento radicular. E para ser bem curto, se vocês quiserem, é só pedir, eu tenho o PDF desse arquivo. E vai estar tudo rabiscado já, né, até. Então, basicamente, a conclusão, ele fala um pouco que é muito interessante no artigo, né? Eu acho muito legal isso quando você fala das suas limitações do estudo, né? Então ele diz que não houve cálculo de poder estatístico, as conclusões podem ser afetadas tanto positivo quanto negativo em relação à quantidade pequena de pacientes, que foi realmente pequena. Não é tão pequena para alguns estudos, mas não
numa quantidade muito grande. Não houve mascaramento de data, de coleção de coleta, perdão, de dados. Não teve um controle tão grande dos appointments, das marcações de orientação de higiene. E nesse estudo em específico, ele utilizou uma escova elétrica, tá? No pós-operatório. Ele até cita aqui esse artigo do Rafael Ancuso, onde ele conseguiu um resultado legal com o uso de escovas elétricas com oscilação e rotação, né, como se fosse uma reciprocante. Vale a pena também ler esse artigo. Mas voltando ao Rasperini, né, não houve diferença entre o CAF com tecido conjuntivo e o CAF sozinho por 9 anos, né, o que é diferente do que muitas publicações têm demonstrado. Pode ser pelo pequeno número da casuística desse estudo. A coisa mais forte desse estudo é o tempo que foi acompanhado, né? O uso de tecido conjuntivo adicional resulta em maior ganho de tecido queratinizado e foi um poder estatístico bem grande. Isso também vai de acordo, isso na verdade vai de acordo com o que a gente tem na literatura sobre isso. E houve um trend, houve uma tendência de deslocamento da margem gengival em relação ao tecido conjuntivo positivo, né? Então, um deslocamento coronal quando se utilizou o tecido conjuntivo e teve uma tendência de deslocamento apical, principalmente de 6 para 9 meses quando não se utilizou o tecido conjuntivo. Como eu falei anteriormente, a presença de lesão cervical não cariosa afetou negativamente a redução da recessão gengival e também o recobrimento completo, né? E o protocolo foi o protocolo de higiene, de manutenção, foi de 2 a 3 vezes ao ano, e o paciente utilizando uma escova oscilatória e rotatória. Tá? Então é isso que eu tenho para falar sobre esse artigo. É um artigo muito legal, vale a pena. É um artigo que responde muitas coisas e faz com que a gente se pergunte ainda mais, né? Isso é ciência. E é isso, galera.